Estamos começando mais um Saúde em Alta Performance, direto aqui dos estúdios do SBA, para todas as plataformas digitais do Correio do Estado e de todos os nossos parceiros. Pessoal, vamos conversar hoje sobre síndrome de túnel do carpo. Acho que é assim. Convidei hoje aqui o Dr. Leandro Viesi, médico ortopedista, especialista em cirurgia de mão. Leandro, seja muito bem-vindo ao Saúde em Alta Performance. Olá, Cauê, tudo bem? Agradeço o convite pelo Correio do Estado, estar presente e conversarmos sobre esse tema que é de grande importância, principalmente em relação à nossa saúde. Leandro, eu sempre falo, eu que agradeço a tua vinda aqui, fechada a tua agenda, para estar trazendo um pouco mais de informação sobre esse assunto que eu ainda não conversei. Tenho curiosidade, tá bom? Valeu por você ter vindo aqui. Imagina, uma satisfação. Vamos lá, eu abri aqui falando sobre síndrome do túnel do carpo. É isso? Antes da gente continuar, queria que você explicasse para as pessoas o que é que eu estou falando. Certo. A síndrome do túnel do carpo, ela é um conjunto de sinais e sintomas que acontecem nas mãos. E isso gera uma série de problemas. Então, o paciente acaba tendo muita dor na mão, formigamento, e isso principalmente à noite. Então, às vezes a gente acorda de madrugada com a mão formigando, tem que balançar as mãos para melhorar. E com o agravamento dessa patologia, nós começamos a ter problemas de sensibilidade e perda de força da mão. Em alguns casos, dependendo da situação, até em caráter definitivo e reversível. Ela é uma síndrome sensitiva e motora. Justamente. É isso? Justamente. Dormência, dor, formigamento e dificuldade de movimentação não tem nada a ver. Queimação. Nos casos mais avançados, começam a ter atrofias musculares, os objetos começam a cair das mãos e começamos a ter dificuldade em manejar principalmente coisas simples, com a pinça, lápis, caneta ou simplesmente xícaras. E isso vai a cada vez mais piorando sem o tratamento adequado. Perfeito. Leandro, começo, tá? Vamos lá, vamos pelo começo. Quando que liga um sinal de alerta na gente? Quando que eu tenho que me preocupar? Justamente. Quando dói, quando fica dormente, quando isso é recorrente, quando isso é súbito? A dor talvez seja o primeiro sinal que acontece. Então, essa dor, geralmente por períodos de excesso de movimento, excesso de trabalho ou esforço físico, essa dor conjuntamente e posteriormente ao sintoma de formigamento, principalmente à noite, esse é o sinal de alerta que a gente tem que se preocupar. Por que à noite? À noite porque a mão fica parada. Nós não movimentamos a mão durante a noite. Isso faz com que haja acúmulo de líquido na região onde o nervo é comprimido. E essa região é a região do punho, bem palmar ao punho. Então, o líquido ele é acumulado durante a noite e isso faz com que desperte a sensação de formigamento e tenhamos que bombear a mão. Então, o paciente ele acaba acordando e balança a mão, bombeia a mão para esse líquido sair do túnel e isso faz com que melhora os sintomas. Não sabia. Tem então, paciente que região, tem que... Então, que tem aquele acúmulo, aí você... Exatamente. O túnel do carpo, ele é um túnel fibroso, não elástico, que fica nessa região do punho. E neste túnel passa o nervo e vários tendões. Quando esse nervo, por algum motivo, ele inflama, o túnel não acompanha a sua espessura, o seu tamanho, isso acaba mais ou menos estrangulando o nervo. E aí sim vem esses sintomas. Eu sei que é subjetivo, mas vamos falar, antes de eu perguntar para você de exame, alguma coisa assim, causa, assim, idiopática, por que algumas causas que podem dar, porque pelo que você falou, me corrija se eu estiver errado, são fatores que fazem a compressão desse túnel, que acumula o líquido, que causa dor, formigamento e por aí vai. Exatamente. Certo? Então, causa. Existem várias causas, procurarmos desde causas endócrinas, causas metabólicas, nutricionais, causas tumorais, excesso de movimento repetitivo, trauma, microtraumas, mas a grande maioria das vezes está correlacionada à causa idiopática, né? Quando não tem uma causa definida.
e é extremamente comum em mulheres pós-menopausa, por uma questão endócrina hormonal, né? E aí, então, essa faixa do sexo feminino e das mulheres pós-menopausas, a prevalência dessa patologia ela acaba sendo maior. Se eu fosse chutar, eu chutaria que não era idiopática. Quando a gente associa síndrome de túnel do carpo, eu sempre associo ao computador, as pessoas que têm aquela movimentação sempre de deixar. Eu escuto muito isso na rua. Eu tenho síndrome do carpo porque eu trabalho no computador, porque eu trabalho apoiado. Mas, pelo que você falou, não. Pode ser também, mas geralmente... Exato. Não, tem tudo a ver, sabe por quê? Hoje, os livros, eles acompanham todo um estudo e tudo muda conforme o hábito de vida da gente acaba mudando. E, então, hoje, a síndrome do túnel do carpo está acontecendo muito também em mulheres muito mais jovens, homens, e principalmente ligado ao movimento repetitivo. Por quê? Porque dentro deste túnel onde passa o nervo, também passam os tendões. Então, os movimentos repetitivos, eles acabam proporcionando mais questões como o processo inflamatório tendíneo. São as tendinites, né? São as lesões por esforço repetitivo, né? Então, também, hoje em dia, nós estamos vendo muito mais frequentemente no consultório, mulheres mais jovens, inclusive homens, desenvolvendo a síndrome do túnel do carpo. Bacana, bacana, respondido. Vamos lá, exame. Como é que você consegue fechar o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo? O diagnóstico, ele clínico, né? é um diagnóstico mais clínico mesmo. Então, através de uma consulta, de uma anamnese, então, através das perguntas do médico e o exame físico que o médico faz no paciente, é possível nós já termos o diagnóstico firmado. Só que existem exames que auxiliam o médico a verificar qual é a gravidade do processo inflamatório do nervo, qual é a gravidade que o paciente tem. Então, dependendo da causa, nós pedimos radiografias, pois muitas vezes existem espículas ósseas que adentram o túnel e acabam comprimindo o nervo, né? A ultrassonografia, que é um exame simples de um aparelho que o médico faz para verificar o tamanho do nervo, a espessura, se ele está muito espessado, né? E um exame chamado eletroneuromiografia, que é um exame meio chato de ser feito, que é com agulhinhas, a gente acaba levando alguns choquinhos, isso em algumas pessoas acaba causando um pouco de desconforto, mas tudo isso para verificar a gravidade do quadro no paciente, para o médico poder pensar qual seria o melhor tratamento possível para ele. Raio-X, ultrassom e eletromiografia. Basicamente isso. Basicamente. Tratamento. Continue, vamos lá. Tem como diagnóstico? Vai depender do tipo do que você já falou, da inflamação. Certo. Tem graus, tipo, sequência? Tem. Normalmente classificamos em grau leve, moderado e grave ou severo, né? O tratamento varia de acordo com a sintomatologia do paciente, conjuntamente com o resultado dos exames subsidiários, né? Normalmente, existem dois tipos de tratamento. Existe o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico, né? O tratamento conservador, até mesmo pela palavra, são medidas que a gente utiliza para combater os sinais e sintomas. Então, envolve desde medicações, imobilizações provisórias, fisioterapia, termoterapia, acupuntura, infiltrações, a utilização de medicação dentro do canal. Então é um tratamento que ele é menos invasivo, digamos assim. Sim, não é cruento. Utiliza ácido hialurônico, essas coisas, corticoide local? Justamente, é mais corticoide local, com o objetivo de tentar desinflamar esse nervo dentro deste túnel, né? E fazer com que haja a melhora dos sintomas. Vamos para a sua área, uma área cruenta. Rapaz, você fez ultrassom, eletromiografia, fez o raio-x, achou espículo, achou travamento no canal, fez o tratamento conservador, fez o tratamento não deu conservador, certo. Não deu certo, tem que entrar na faca. Certo. Como é que faz? O tratamento cirúrgico é sempre importante, o paciente, as pessoas, quem tem a síndrome do túnel do carpo ter uma ideia, ele sempre deve ser a última escolha do tratamento, tá?
Existem alguns critérios que levam o médico a indicar o tratamento cirúrgico para o paciente e, logicamente, que isso é muito pessoal e, por isso, até mesmo uma consulta direcionada. Mas existem alguns casos que chegam hoje em nosso consultório onde o paciente já possui atrofia da musculatura da mão. Então, algumas regiões da mão, especificamente, que são inervadas pelo nervo mediano, que é o do túnel do carpo, essa musculatura ela simplesmente murcha, é como se a mão começasse a secar, principalmente nessa base do polegar. Aqui nós temos um coxim de músculos que eles simplesmente secam. Quando o paciente chega já no consultório com essa atrofia muscular, isso é um sinal de gravidade, né? O paciente já está em um estado avançado. É algo que você deve talvez não insistir muito no tratamento conservador ou, em alguns casos, até eventualmente já ir direto para o tratamento cirúrgico. Fora isso, em fases iniciais ou intermediárias, primeiro é tentado o tratamento conservador por algum tempo e, a partir da evolução do paciente, alguns meses e as consultas subsequentes, você vai observando se o paciente está tendo melhora com esse tratamento. Se isso não surtir efeito, a gente consegue, então, dar uma indicação cirúrgica para o paciente. Cirurgia invasiva? Se abre, é feito por vídeo? Existem dois tipos, né, de cirurgia nas técnicas adequadas que são desenvolvidas hoje em dia. Existe a técnica aberta e a técnica endoscópica, que é por vídeo. Tá? Tanto uma quanto a outra hoje é feito com um nível de segurança muito grande, né? São cirurgias que a gente consegue realizar hoje com anestesia loco-regional, ou seja, bloqueio anestésico do braço. O paciente não é submetido a uma anestesia geral. O nível de anestésico é menor. A segurança em relação ao risco para o procedimento ela é muito menor. Então a gente consegue hoje executar esses procedimentos com segurança. Tá? A cirurgia aberta ou endoscópica. Na cirurgia aberta, nós utilizamos uma via de acesso através de um bisturi, onde essa via de acesso fica acima, na pele, sob o túnel do carpo, e o objetivo do procedimento é simplesmente abrir o túnel, né? Então nós não conseguimos tirar o processo inflamatório do nervo. O nervo ele está inflamado, ele é patológico e ele está apertado no túnel. Então existe o alívio dos sintomas simplesmente com a abertura do túnel. Certo. Um corte aí de em torno de 2 a 3 centímetros, um corte pequeno, a via de acesso, um corte pequeno. Uma recuperação em torno de rápida, em torno de 15 a 30 dias, dependendo do paciente, é algo muito tranquilo. Já a endoscópica, a via de acesso é menor ainda, né? Nós realizamos em torno de meio a 1 centímetro de via de acesso e através de uma câmera nós entramos dentro do túnel e é como se fosse o dispositivo é bem interessante, é como se fosse uma pistola ou um canivete. Existem duas formas de dispositivo. Nós acionamos uma lâmina visualizada pela câmera. E essa lâmina, ela faz a abertura do túnel do carpo. A mesma abertura que a gente faz aberta, a gente consegue fazer por dentro de maneira fechada. A diferença, isso em termos de trabalho científico, a diferença de resultado a longo prazo, ou seja, no decorrer de 6 meses a 1 ano, é o mesmo. O paciente tem o mesmo resultado final. Agora, a recuperação pós-operatória imediata, ela é mais rápida na cirurgia por vídeo. N fatores. Exatamente. Leandro, show de bola, cara. Uma aula de síndrome do túnel do carpo. Eu só não posso operar, mas já estou sabendo bastante. Eu te indico todos os pacientes. Quem tiver com dor na mão, ou conhecer alguém que tenha, ou está precisando de um médico, ortopedista, especialista em mão, como que faz para te achar, Leandro? Se você estiver com problemas nas mãos, seja dor, formigamento ou qualquer dúvida referente a esta área tão importante do seu corpo, ou conhecer alguém que tem esse problema, você pode procurar no nosso endereço, na Avenida Afonso Pena, 2530, é o nosso Instituto da Mão. É um consultório especializado em atendimento clínico e cirúrgico de patologias referentes às mãos.
O telefone é 998531459. O Instagram é @Instituto da Mão MS Rende. E também deixo o meu Instagram pessoal, caso queiram visualizar conteúdos ou entrar em contato com a gente, @dr.leandroviesili, e fico à disposição em poder ajudar. Perfeito, Leandro. Deixa eu te perguntar outra coisa. Se te chamar lá no Instagram, você responde? Respondo. A resposta é rápida. Não responde? Respondemos, claro. Todo mundo que senta aqui eu falo, hein? Porque Não, depois pode... eles cobram da gente. Se chamar lá, tá ok. Em menos de 6 horas a gente responde, com certeza. Irmão, muitíssimo obrigado pela sua vinda. Aprendi bastante sobre o túnel do carpo. Sempre que tiver novidade, está convidado a voltar no nosso quadro. Saúde e alta performance, e o Correio do Estado agradece a sua participação. Tá bom? Muito obrigado, Cauê. Muito obrigado, Correio do Estado. Um abraço a todos. Eu que agradeço. Um abraço e até semana que vem.